Olá, boa noite. Vamos começar então a ministração de hoje. Eu gostaria de pedir para o Breno orar por nós, para nós começarmos a ministração. Posso orar. Senhor, obrigado por essa reunião que a gente está tendo hoje, nessa quarta-feira. Que o resto da semana seja bem tranquilo, seja abençoado. Que essa reunião que a gente possa ter nos traga conhecimento, que a Tia Daya nos traga uma palavra que venha a ser ministrada em nossos corações e que a gente saia dessa noite transformado, papai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Breno. Então, a ministração de hoje, que o Senhor colocou no meu coração, é que Ele sonda e esquadrinha, examina minuciosamente os corações, de forma que sabe o que estamos pensando e quais são as nossas reais intenções. O quão profundos são os ensinamentos do nosso Senhor, aquele que sabe as intenções dos nossos corações, aquele que conhece o que projetamos e tudo o que fizemos, aquele que sabe tudo o que faremos e por qual razão faremos. O que projetamos e fazemos está de acordo com a vontade de Deus? Estamos pedindo em favor do povo de Deus? E Deus, que viu o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Romanos 8, 27 e 28. Mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o Evangelho seja anunciado e que façamos discípulos de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mateus 28, 19. Em diversas passagens bíblicas do Novo Testamento, algumas veremos no decorrer desta ministração, o Senhor demonstra claramente que conhece a intenção do nosso coração. Ainda que possamos nos sentir incapazes ou muitas vezes improváveis para a realização de um determinado propósito de Deus, Ele mostra que é Ele que sonda os nossos corações e é Ele que faz todas as coisas. Vocês lembram da passagem do homem rico e da passagem do cobrador de impostos? Sofia, você pode ler para mim Mateus 19, do versículo 16 até o 23, por favor? Do 23 ao 26? O capítulo 19, do versículo 16 até o 23. Este alguém se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: O que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um tema. Se você quer entrar na vida, obedeça a quais perguntou ele? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não tentarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste,
notou que tinha muita riqueza. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino do céu. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma folha do que um rico entrar no reino de Deus. Amém. Obrigada, Sofia. Então, nota-se que nessa passagem, o homem rico quis mostrar-se perfeito, porque cumpria todos os mandamentos da lei. Mas percebemos que Jesus, Jesus é aquele que sonda os corações. Claro que Jesus sabia que havia uma fortaleza no coração daquele homem. Sabia que o orgulho estava tomando conta do seu coração. Demonstrou o homem rico que se achava perfeito e bom, mas o Senhor comprovou que naquele coração ainda havia algo a ser curado. Veja, nesse caso, Jesus sabia a intenção do coração do homem rico. Ele não apenas queria a salvação e a vida eterna, né? Agora, olha o que aconteceu com Zaqueu. Lê para nós ali, Sofia, por favor. Lucas 19, do 1 ao 9. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Até o 6? Até o 9. Ah, tá. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Então, pessoal, obrigada, Sofia. Em ambos casos, os homens eram ricos, não é mesmo? Mas o Senhor conhecia o coração do homem rico. Sabia do primeiro, né? Que o homem rico estava fundamentado na lei e na justiça própria, achando que com isso alcançaria a salvação. Mas jamais poderia o homem rico enganar a Jesus, pois além de saber tudo o que fazemos, também sabe o que pensamos e quais são as intenções dos nossos corações. Ainda que o cobrador de impostos, que é o segundo caso, tivesse pecados, ele resolveu arrepender-se e assim agradou o coração de Jesus, que não apenas deu atenção a ele, como foi jantar na sua casa e disse que a salvação havia entrado naquele lar. Veja, Jesus sabe quais são as reais intenções dos nossos corações. Sabe qual é o motivo das nossas escolhas, quais são os nossos planos e por qual razão estamos planejando. Então, Deus, que vê o que está dentro do nosso coração, sabe qual é o pensamento que está no nosso espírito. Porque o espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Aqui concluímos que o Senhor sonda os corações, que todos os nossos atos e intenções
devem ser em favor do povo de Deus e de acordo com a vontade dele. Outro dia, eu estava numa aula de natação. E nessa aula haviam 2 jovens. E esses jovens estavam competindo. Um queria chegar mais rápido do que o outro. Mas não era uma competição. Eles brigavam o tempo todo e desvirtuavam o real objetivo da aula, que era capacitá-los. Até que em um momento o professor parou a aula, vendo as constantes brigas dos adolescentes, e falou: isso não é uma competição. Vence aquele que completar o treino. O verdadeiro objetivo da aula não é chegar primeiro, mas completar o treino no tempo proposto. Isso lhes daria capacidade de enfrentar os próximos desafios. E chegar primeiro, naquele momento, não estava sendo avaliado. Quando isso aconteceu, o Senhor ministrou muito forte no meu coração. Eu pensei, é verdade. Enquanto estamos sendo treinados, temos que apenas que completar a carreira. Temos que realizar todas as tarefas que o Senhor nos propôs, mas não há prêmio para quem chega primeiro. Com toda certeza, o prêmio é a consequência certa daquele que perseverou e obedeceu a Deus. Enquanto eu escrevia essa ministração, o Senhor me lembrou da passagem de Marcos 9, 36, 37. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma delas em meu nome, está me recebendo. Começou então uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em seu pé, a seu lado, e disse: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele entre vocês que for o menor, este será o maior. Lucas 9, 46, 48. Então, meus queridos, ser o primeiro nunca esteve nos planos do Senhor. Esse não é os planos de Deus para as nossas vidas. Então, não há motivos para a competição. Porque não há o maior em nosso meio. Mas aquele que completa a carreira, aquele que persevera e faz a vontade de Deus, independente das circunstâncias, esse ganhará o prêmio, ganhará a vida eterna. Isso me mostrou que o Senhor conhece os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração e sabe por que de cada projeto, ação ou dos nossos planos. Naquele momento, provavelmente, os discípulos estavam discutindo quem deles seria o maior, porque o orgulho estava tomando conta das intenções dos corações deles. Provavelmente estavam fazendo com a intenção de ser o primeiro. Jesus, o nosso amado Jesus, nos ensinou que em cada decisão que tomamos, que em cada pensamento, que em cada intenção, o Senhor está nos observando e que devemos ser humildes e pensar no próximo. Provérbios 2, 9 e 11. Você entenderá o que é justo, direito e certo e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará e o discernimento lhes protegerá. Provérbios 21, 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos,
Mas o Senhor, o Senhor é aquele que sonda os corações. Eu não estou aqui para julgar, nem mesmo para dizer o que é certo e o que é errado, porque somente Deus pode fazer isso. Mas na palavra de Deus aprendemos que o mal produz imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E o Senhor nos advertiu que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 22. Então, este versículo pode nos ajudar a orar e a discernir se o que estamos fazendo ou fomentando está agradando o coração de Deus ou não. Ainda que tenha aparência de bem. Se resulta nessas coisas, elas não estão de acordo com a vontade de Deus. E para terminar, além de falar que o Senhor conhece a intenção dos nossos corações e que devemos completar a carreira, eu finalizo essa porção dizendo que a vida cristã é em favor do outro. É tudo sobre o outro. Não há espaço para egoísmo quando seguimos Jesus Cristo. E o que tenho a dizer é que quanto mais parecido nos tornamos com Jesus, menos de nós e mais do outro. Claro que não é uma tarefa fácil. E conhecendo o nosso coração corrupto, que de hora em hora tende a agradar a nossa própria alma, tecendo pensamentos de que você merece. Você já sofreu tanto, agora pensa um pouco em você. Quando você precisou, ninguém te ajudou. Não é isso que a nossa alma pede? Mas o que o Senhor diz? O Senhor diz: se mandarem que caminhe 1 milha, caminhe 2. Se baterem em uma das suas faces, ofereça outra. Fazer o bem para quem te prejudicou, manifestar os frutos do Espírito Santo de Deus com aquele que te feriu, verdadeiramente agrada o coração de Deus. Então, ame, alegre-se, trabalhe para a paz, tenha paciência, seja amável, manifeste a bondade, a fidelidade, seja manso e tenha domínio próprio. Assim, agradamos a Deus e certamente seremos felizes. O inimigo é astuto e sabe como te atingir. Sabe quem ele usa para te atingir e sabe como tentar te enganar para agradar a sua vontade. Mas o nosso Deus é mais poderoso. Através do Espírito Santo de Deus que está em nós, conseguimos vencer e fazer a vontade do nosso Pai. E qual é a vontade do nosso Pai? Que façamos discípulos de Jesus, até quando completarmos a carreira. Que possamos estar tão cheios da presença de Jesus, que possamos nos alegrar a oferecer a outra face. Forte, hein? Porque essa é a vontade do nosso Pai. Em muitas experiências da minha vida, percebi o quanto o reino de Deus cresce quando manifestamos o fruto do Espírito Santo. Nas mais variadas situações, quando qualquer pessoa agiria de maneira humana, esta é a hora de manifestar a presença do Senhor nas nossas vidas. Assim, alcançaremos o próximo. Quando todos agiriam com ódio, nós amamos. Quando qualquer um não perderia aquela oportunidade de fazer o mal, nós fazemos o bem. Quando qualquer pessoa negaria, nós aceitamos. Quando qualquer pessoa naquela situação ficaria triste, nós nos alegramos. Assim é
a vida daquele que está em Jesus Cristo. Aquele que está cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Eu cresci vendo minha mãe fazendo isso. E sempre vi excelentes resultados. Agora, eu procuro reproduzir seus ensinamentos. E hoje sei que ela aprendeu com quem ela aprendeu essa técnica infalível. Minha mãe sempre disse isso. Minha filha, nós vencemos o mal fazendo o bem. Cresci ouvindo e vendo a minha mãe fazer isso. E hoje eu sei. Sempre foi Jesus na vida dela. Sempre foi Ele. Sempre foi o nosso amado Jesus. Ter uma vida com Ele é incrível. É viver o sobrenatural. E o agir dele em cada detalhe. É ter o favor de Deus em todas as circunstâncias. E manifestar os frutos do Espírito Santo de Deus é um privilégio inigualável. Ah, Jesus. O Senhor é tão bom. Ah, Jesus. O Senhor é tão bom. Glórias a Deus por isso. Então, queridos, essa é a ministração de hoje. E o desejo do meu coração é que nós possamos transbordar a presença do Espírito Santo de Deus por onde nós formos e levar essa porção para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Deus abençoe, uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.